Bem-vindos a mais um Bekim Ba'alachá, volume 6. Hoje o shiur número 4. Então a gente vai continuar a introdução para as brachot. E aí a Gemara traz em Masechet Brachot, a gente já falou um pouquinho antes sobre essa Gemara, mas agora com mais detalhes. A Gemara Masechet Brachot Daf Lamed Hei Amud Aleph. A Gemara fala o seguinte: Asur lo la'adam she'enei min ha'olam hazeh belo brachá. É proibido para a pessoa aproveitar desse mundo sem brachá. V'chol ha'neheh min ha'olam hazeh belo brachá ma'al. Toda pessoa que aproveita alguma coisa desse mundo sem ter feito brachá, ele fez o Isur de Meilá. O Isur de Meilá é quando a pessoa aproveita de alguma coisa do Ekdesh, do que foi santificado para o Beit HaMikdash, para benefício próprio. Então, depois a gente vai trazer algumas explicações, porque aqui aproveitar desse mundo, comer alguma comida sem brachá, é considerado como Meilá. Mas isso que está escrito na Gemara aqui. Amar Rav Amar Shmuel, veio Rav Yehuda falou em nome de Shmuel. Kol hanene min haolam hazeh belo brachá, keilo nene mikotshei shamayim. A pessoa que aproveita desse mundo sem fazer brachá é como se ele estivesse aproveitando das coisas que foram santificadas para Hashem. Sheneimar, porque está escrito no Pasuk, La Hashem haaretz umloa, o mundo inteiro pertence a Hashem. Rabi Levi, Rame, Rabi Levi, ele faz uma pergunta. Ktiv, por um lado está escrito La Hashem haaretz umloa, o mundo inteiro pertence a Hashem. Uchtiv, por outro lado, eu vejo que tem um outro pasuk também no Teilim, que está escrito, a gente fala no Halel, Hashamayim shamayim la Hashem, ve'aretz natan libnei Adam. O céu pertence a Hashem, mas a terra Deus deu para o ser humano. Então pergunta a Gemara, a terra pertence a Hashem ou a terra Deus deu para o ser humano? É de Hashem ou é do ser humano? Responde a Gemara, lo kashya, não tem aqui uma contradição, porque kan kodem brachá, kan lechar brachá. Um pasuk está falando antes da pessoa fazer brachá, antes da pessoa fazer brachá, o mundo todo pertence a Hashem. Depois que a pessoa fez brachá, o que ele fez brachá se torna dele, e aí já que o que ele fez brachá se torna dele, então aí se chama aqui a Aretz Natan Libnei Adam, a terra Deus deu para os seres humanos. Amar Rabi Hanina bar Papa, fala Rabi Hanina bar Papa, Kol hanene min haolam hazeh belo brachá, a pessoa que aproveita desse mundo sem brachá, Keilu gozel HaKadosh Baruch Hu Knesset Israel, como se ele estivesse roubando a Kadosh Baruch Hu e a Knesset Israel. Então o Rashi traz, o que é gozel la Kadosh Baruch Hu et birchato, você roubou de Deus a brachá. Depois a gente vai ver o Marshá aqui, mas o Rashi fala que o que ele roubou é a brachá. E ele rouba a Knesset Israel, Kshechatu aperot lokim, porque quando as pessoas não fazem brachá, Deus para de manda menos fartura para o mundo, e aí as frutas que nascem são piores, ou nascem menos frutas, tem menos fartura, então ele acaba roubando do mundo inteiro, porque por causa dele não está vindo brachá para o mundo. Sheneimar, como está escrito no Pasuk, Gozel aviv veimo veomer en pesha, a pessoa que rouba o pai e a mãe, e acha que não tem problema, haveru leish mashchit, ele é amigo da pessoa que destrói. Ben aviv, ela kadosh baruch hu. Então fala a Gemara, quando o Pasuk está falando o pai, é que ele está roubando a Kadosh Baruch Hu. Ben imo, ela Knesset Israel. E a mãe, que está escrito no Pasuk, está falando de Knesset Israel, de Am Israel. Então, quer dizer, quando ele rouba o pai e a mãe, é que ele não está fazendo brachá, e quando ele não faz brachá, ele rouba a Kadosh Baruch Hu, ele rouba a Knesset Israel. A Kadosh Baruch Hu, ele rouba dele a brachá, e de Knesset Israel ele rouba a fartura que deveria vir por causa da brachá que ele deixou de fazer. E aí pergunta a Gemara, o que é a continuação do Pasuk? Mae chaveru leish mashchit, o que é que ele é chamado de colega da pessoa que destrói? Amar Rabi Hanina bar Papa, falou Rabi Hanina bar Papa, chaveru le'arovam benevat. Ele é considerado colega de Arovam benevat, a gente já falou sobre ele antes, she'ishchit et Israel le'aviem shebashamayim, que ele destruiu a conexão que tem entre a Am Israel e a Kadosh Baruch Hu. Como a gente falou antes da história dele, que ele fez com que boa parte de Am Israel, ele obrigou eles a fazerem Avodah Zarah, ele fechou as fronteiras para eles irem para
o Beit HaMikdash, fazer Aliyah Leregel, poder fazer korbanot no Beit HaMikdash para Hashem, ele proibiu fazer isso, falou quem for para Jerusalém, pena de morte, e aí obrigou as pessoas a fazerem Avodah Zarah. Então fala que a pessoa que não faz brachá, ele é considerado amigo de Yeravam ben Nevat. Então, a gente já falou bastante sobre a comparação com Yeravam ben Nevat, mas eu queria... tem mefarshim que falam mais uma coisa. Por que a Gemara veio falar aqui? Ele falou, a Gemara veio trazer justamente a comparação que eu poderia pensar a pessoa que gozela viveimou. E no caso aqui é de maneira passiva. Ele só deixou de fazer a brachá. Então você vai falar, olha, a pessoa que faz uma coisa ruim ativamente, ele destrói muito. Vem a Gemara e fala, aprende desse pasuk, que mesmo que a pessoa só deixou de fazer a brachá, que é algo passivo, ainda assim ele é considerado colega de Yeravam ben Nevat, que é como se ele estivesse destruindo de maneira ativa, porque deixar de fazer uma coisa boa é ruim, tipo como fazer uma coisa, não é exatamente igual, mas como fazer uma coisa errada ativamente. Agora, o Shiboleh Aleket, ele, para explicar o que chama que ele está roubando de Hashem, e como a gente falou, o Rashi fala que ele está roubando a brachá. O Shiboleh Aleket traz uma outra Gemara. A Gemara traz, também Masechet Brachot, ali no comecinho, que toda vez que vem alguém e fala bom dia para outra pessoa, e a pessoa não responde. Quer dizer, vem alguém, me falou bom dia. Eu passei reto, deixei ele no vácuo. Fala a Gemara, se chama que ele está roubando. Por que se chama que ele está roubando? Então a Gemara aprende isso do pasuk, que está escrito Gzelat ani bebatechem. O roubo do pobre está na sua casa. O que quer dizer o roubo do pobre? Quer dizer, uma pessoa que é muito pobre, ele não tem posses para roubar. Então ele falou, não, eu roubei dele a dignidade, o respeito. Ele me falou, eu passei reto, não respondi para ele. E aí quer dizer, eu tinha a obrigação de dar o shalom para ele, uma vez que ele me cumprimentou, eu tinha que cumprimentar de volta, e eu não fiz isso, se chama que eu estou roubando ele. Então, fala o Shiboleh Aleket a mesma coisa aqui em relação às brachot. Você tinha a obrigação de fazer brachá para Kadosh Baruch Hu, e você não fez. Então, você roubou dele a brachá. Hashem tinha o direito de receber essa brachá. E você deixou de fazer, então você está roubando dele a brachá. E essa é a explicação do Shiboleh Aleket, de acordo com o Rashi, que o que se chama que o que ele está roubando é a brachá que ele tinha que dar para a Kadosh Baruch Hu. Agora, o Shlach Kadosh, ele fala isso, quando a pessoa não faz a brachá, a Gemara falou, é como se ele estivesse roubando. Só que aí, fala o Shlach Kadosh o seguinte, olha aí, vê como é grave isso. Está escrito nos nossos sábios, que a Gemara em Babakama, quando traz sobre a gravidade do roubo, fala assim, a pessoa que rouba a outra pessoa é como se ela estivesse tirando a alma da pessoa que está roubada, porque a pessoa se dedica para ganhar o dinheiro, ele gasta um pedaço da vida dele, ele coloca a vida dele lá para dar o tempo dele, o esforço dele para ganhar esse dinheiro, você vai lá e tira dele, então você está tirando um pedaço da alma dele. Então fala o Shlach Kadosh, olha como é grave isso. Que o quê? Se quando você rouba um bem material de uma pessoa, se chama como se você estivesse pegando um pedaço da alma dele. Imagina aqui que está escrito que a pessoa que come sem brachá está roubando de todo o Am Israel. Quanta gente! E pior ainda, ele está roubando de Akadosh Baruch Hu. Olha como é grave a pessoa comer sem brachá. E aí fala o Shlach Kadosh, além disso, que a comparação que tem com Yeravam ben Nevat, foi, como a gente falou, Yeravam ben Nevat, ele fez ele pecou, ele fazia Avodah Zarah, vechti
et Israel. E ele fez os outros pecarem. E fazer os outros pecarem é pior do que ele mesmo pecar. Como está escrito na Pirkei Avot, ele traz que a pessoa que faz os outros pecarem, é difícil dele fazer tshuva. Quer dizer, do Shamaim dificultam a tshuva dele. Porque ele falou, por mais que ele se arrependeu, as outras pessoas que pecaram, quem garante que eles vão se arrepender? Por isso, fala o Shlach Kadosh, olha como a gente precisa tomar cuidado em relação a brachot. Que se Ramim compararam a pessoa, deixa de fazer brachá com Yarovam, que ele fez alguma coisa que Ramim falam que do Shamaim dificultam a tshuva dele. Então, olha como é grave a pessoa deixar de fazer brachot. Agora, a gente, até agora, viu o Shiboleh Leket e o Rashi, que falam que quando a Gemara fala que é como se ele estivesse roubando, a Gemara está se referindo a brachá. Quer dizer, o que ele está roubando de Hashem é a brachá. Mas a gente tem o Maharsha aqui, ele discute, ele fala que dá para explicar de outra maneira, diferente do Rashi. Ele fala que quando ele está roubando a própria fruta. Por quê? Como a Gemara falou antes. Quando ele... antes da brachá, a fruta pertence a Kadosh Baruch Hu. Se ele pegou sem fazer brachá, ele roubou a fruta de Kadosh Baruch Hu. Então se chama que ele está roubando a própria fruta de Kadosh Baruch Hu. Aí o Maharal, para explicar essa Gemara, explicar um pouquinho o conceito de brachá, ele fala assim, o pasuk escreve lá, Hashem haaretz umlo, tudo pertence a Hashem. E aí fala o Maharal, o que quer dizer tudo pertence a Hashem? Tudo, o mundo inteiro que Hashem criou para para revelar o kavod de Hashem que tem no mundo. Então, tudo que foi criado, a Kadosh Baruch Hu criou para revelar o kavod de Hashem. Como está ali no final do Pirkei Avot, tudo que Hashem criou no mundo, lo bara ela lichvodo. Hashem criou para o kavod dele. E aí, de tudo tem que sair o kavod de Hashem. Agora, quando Hashem pegou uma maçã, essa maçã tem que sair dela kavod shamayim. E por isso ela é chamada de Ekdesh. Porque ele falou, é uma coisa que foi dedicado para servir a Hashem. Então, por isso é chamado de Ekdesh. Se eu pego essa maçã e como sem fazer brachá, é como se eu estivesse aproveitando do Ekdesh. Por isso que a Gemara falou, toda pessoa que aproveita desse mundo sem fazer brachá, Keilu Ma'al, ele é como se estivesse pegando uma coisa do Ekdesh. Agora, quando vem a pessoa e faz a brachá, quando ele faz a brachá, ele está fazendo o kavod Hashem. Então, a maçã foi criada para sair dela kavod Hashem. Quando a pessoa fez a brachá, saiu dela kavod Hashem. Agora que a maçã já cumpriu a sua função, ela já serviu para revelar o respeito divino, então agora essa maçã deixou de ser Ekdesh. E aí ela se torna minha. E uma vez que ela se torna minha, eu posso comer. Então, por isso que a Gemara comparou as coisas sem brachá como se a pessoa estivesse aproveitando do Ekdesh. Porque o mundo inteiro é como se fosse uma coisa do Beit HaMikdash. E aí, quando eu aproveito disso para benefício próprio, sem fazer a brachá, eu estou roubando de Hashem. E aí, quer dizer, o Maharal bate com o Maharsha, que aqui o roubar de Hashem é roubar de Hashem mesmo, não é só eu roubei a brachá dele. O Maharsha também explica assim o Maal e etc. Mas então isso fala o Maharal, que quando a pessoa faz a brachá, é como se ela estivesse pagando para o Ekdesh para resgatar a coisa. E aí quando ele paga para o Ekdesh para resgatar a coisa se torna dele. Então quando ele usa a maçã, a comida, para revelar o kavod shamayim, o kavod divino, então com isso ele resgata ela e por isso ele pode usufruir dela. Continua o Maharal falando, mas peraí, tem uma halakha, quando a pessoa vai resgatar um bem do Ekdesh, não é suficiente ele pagar para o Beit HaMikdash o valor do bem que ele está resgatando. Ele precisa pagar 20% a mais. Assim está escrito na Torá que ele precisa leosif homesh. Pergunta o Maharal, quando a pessoa faz a brachá, onde ele acrescenta um homesh a mais? Responde o Maharal, fala assim, se a gente olhar,
o mundo se divide em 5 reinos. Quais são os 5 reinos? Você tem os elementos básicos, que é... E depois, além dos elementos básicos, tem as coisas são compostas, são formadas de vários elementos. E as coisas compostas são divididas em mineral, vegetal, animal e ser humano. Então, básico é um, e depois os outros 4 são 5 tipos de coisas que tem, de criaturas que tem no nosso mundo. E aí fala, quando o Kavod Shamayim, que ia sair do maior dos reinos, que é o animal, o ser humano é um reino acima, então ele é 1/5 a mais, 1/5, 20%. Então ele falou, quando eu pego alguma carne ou alguma coisa de origem animal e eu faço a brachá, eu estou fazendo um kavod que é pelo menos 20% maior. Se eu pegar um mineral, um vegetal, é mais ainda o que eu estou fazendo, porque eu estou elevando o kavod. Em vez de ser um kavod que veio do mineral, é um kavod que veio do ser humano. Em vez de ser um kavod que veio do vegetal, é um kavod que veio do ser humano. Mas então fala o Maharal, isso é, quando a pessoa faz a brachá, é como se ele estivesse resgatando e tirando a coisa do Ekdesh. E aí, por isso que depois da brachá, é permitido eu aproveitar desse mundo. O livro Vezot HaBrachá, ele escreve que, de acordo com tudo que a gente falou agora, o mundo foi criado para revelar o kavod de Hashem. Então ele falou assim, quando a pessoa deixa de fazer a brachá, ele está deturpando o objetivo do mundo. Por quê? O mundo foi criado para revelar o kavod de Hashem, o respeito de Hashem. E ele teve a oportunidade de fazer isso na mão, e ele deixou escapar entre os dedos. Por outro lado, quando a pessoa sim faz a brachá, ele acaba cumprindo o objetivo da criação. Ele louva Hashem, ele respeita Hashem, e com isso ele faz cumprir o objetivo da criação. Fazendo cumprir o objetivo da criação, ele eleva o mundo e ele se eleva junto com isso, porque ele foi o responsável por fazer cumprir o objetivo da criação. Agora, a gente tem que tomar muito, 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 muito cuidado em fazer a brachá bem feito. Por quê? Muitas vezes, quando a gente acaba fazendo a brachá na pressa, eu dei uma cronometrada para a pessoa fazer uma brachá com calma, quer dizer, não precisa muito devagar, mas faz a brachá rápido, mas pronunciando direitinho cada palavra, leva uns menos de 4 segundos, deu. Então, se a pessoa vai fazer a brachá, for levar 3, 4, 5 segundos por brachá que ele vai fazer, presta atenção, faz direitinho. A gente vê às vezes as pessoas engolem palavra aqui, engolem palavra ali, fala a palavra, tem uns coisas novas, a pessoa fala adleino, né, que é Hashem Elokeinu, já mistura as duas coisas. E aí, quer dizer, às vezes ele falta palavras, ele fala o nome de Deus à toa, ou falta coisas que sem isso a brachá não é válida. Então, tem que falar todas as palavras da brachá e pronunciar elas direitinho, porque senão, muitas vezes, ele acaba, ou que a brachá não valeu, e ainda ele comeu sem brachá, mesmo que ele parou e fez, mas ele, como se ele tivesse comido sem brachá, e além disso, muitas vezes ele acaba pronunciando o nome de Deus à toa, fazendo isso de Leotzi Shem Shammai Levatalá. Então, por isso, tem que tomar muito cuidado. Faz com calma, faz negócio, quanto tempo você vai gastar? Se a pessoa faz 100 brachot por dia, que é a Takaná, falou 5 segundos, estou indo large na brachá, se ele vai pronunciar 5 segundos cada brachá, 5 segundos vezes 100, vai dar 500 segundos. 500 segundos não deu nem 10 minutos. Então, 10 minutos por dia que ele vai gastar, tem algumas brachot mais longas, etc., mas para e pronuncia direito as brachot, e isso vai trazer muita brachá para a pessoa. Aí eu vou terminar. Tem uma história, uma vez, falam, a esposa do Rebbe de Belz, ele viu alguém fazendo uma brachá muito rápido. Aí fez a brachá de qualquer jeito, ali, super rápido. E aí ela foi lá e deu para ele uma bronca. Ela chegou e falou para essa pessoa. Ele falou assim, olha, ele estava comendo um bolo.
né, foi lá fazer a brachá de Borei Minei Mezonot, fez rapidinho, sem pensar, sem etc. Ele estava comendo um bolo. Ela chegou e falou para ele, mas sabe, tinha uma planta de trigo. Sabe quanto essa planta rezou para ela poder crescer e dar grãos e para ela poder cumprir o objetivo dela, de sair dela com o Shamayim. E aí falou, só que aí, depois que ela cresceu e deu os grãos, ainda não acabou. Por quê? Os grãos começaram a rezar. Porque tem grãos que caem, ficam na terra e apodrecem. Eles rezaram, olha, que eu seja colhido e que eu seja destinado para ser levado, para ser usado pelo ser humano. E aí, depois que o grão rezou e ele foi colhido, ainda não acabou. Na hora de ser moído, ele começou a rezar, olha, que eu me torne uma farinha que, que vai ser destinada para comida. Na hora de moer, na hora de peneirar, ele falou, eu não quero ficar nas que vão ser descartados junto com a sujeira, com as pedras, etc. Porque acaba indo um pouco de farinha com isso. Falou, eu quero rezar para eu ser bem sucedido. Eu ser a farinha que vai passar a peneira, que vai, depois de ser moído, depois de ser peneirado, vai passar a peneira, vai se tornar a farinha que é apta para o consumo. Depois disso, ela ainda falou, porque quando a pessoa tem a farinha que ele usa, às vezes ele usa a farinha para outras coisas, etc. A farinha que vai se tornar comida. Depois disso, a farinha ainda rezou, olha, eu quero rezar, porque ele falou assim, pode ser que eu vou chegar na mão de um goi, ou de um Yehudi que não cumpre Torah e Mitzvot, que ele não vai fazer brachá, eu vou perder a chance de sair de mim, vou te chamar. Agora, ele falou assim, depois que todas as tefilot foram ouvidas, e esse bolo chegou na mão de um Yehudi, Shomer Torah e Mitzvot, que poderia fazer a brachá, você vai lá, pega a brachá com pressa, faz sem kavaná, sem nada, falou, nenhuma dessas rezas vale nada para você? Você desperdiçou a chance depois de todo esse esforço e toda essa coisa, você tinha a chance de fazer o Kvod Shamayim através da brachá e você perdeu. Então daqui a gente vê o quanto a gente tem que tomar cuidado em fazer as brachot devagar, com tranquilidade, com kavaná e Bezat Hashem, através disso que a gente vai fazer brachot, Hashem vai mandar sempre brachot para todo mundo. Hazaku Baruch.